quarto ano, tudo bem? Hoje vamos dar início, né, a mais um dia de aula. Quem sabe que dia é hoje? Hoje é dia 29 de maio de 2020. Já vai fazer quase um mês que a gente está utilizando as videoaulas, não é isso? Então, hoje vamos trabalhar artes e ciências, ok? Na atividade de artes, vamos dar continuidade, né, ao assunto pop art, que estudamos há 15 dias atrás. Porque sexta passada, qual foi a atividade? Sobre, né, o desenho de vocês com a bandeira de Sertânia, não é isso? Então, tá com 15 dias que a gente, no caso 2 semanas, que falamos sobre o assunto pop art, não é isso? Então, só relembrando, o assunto pop art, né, no caso o movimento, é um movimento artístico que surgiu por volta de 1950 a 1960, mais ou menos, né? E quais são as características desse movimento? É isso? É mostrando a arte junto com o cotidiano, ou seja, com o dia a dia de cada um. É isso? Juntando, né, a arte e o dia a dia de cada pessoa, de cada região, de cada lugar. É isso? Então, as cores. Que tipos de cores? Quem lembra? Cores intensas e brilhantes, né? Isso, os desenhos da pop art geralmente são assim, né? Com cores intensas e vibrantes, né? Isso. Esse movimento é uma junção de peças publicitárias, né? Isso, como eu falei com vocês também. Então, vocês irão analisar a página 14, né? Isso, vocês irão analisar e irão resolver o exercício, que na página 14, no caso, já começa, né? Que é a questão 2, aí tem a questão 3, onde vocês irão pesquisar alguns recortes, né? Isso, e montar uma arte do dia a dia de vocês mesmos que irão montar, certo? E na questão 4, já na página 17, vocês irão analisar uma tela. A tia vai colocar essa mesma tela no finalzinho do vídeo, certo? Para dar uma ajuda para vocês, com informações de como vocês responderem o exercício. Então, artes será as páginas 14 a 17, ok? 3 páginas, ok? Porque não tem, no caso, a página 16, é fundo de página apenas, certo? Agora, vamos para a aula de ciências. Estávamos estudando sobre o quê? Quem lembra? Creio que a gente estava estudando em ciência. Qual era o assunto? O assunto sobre a água, não é isso? Estudamos a importância dela, né? Estudamos também as características, né? Que ela era o quê? Potável, né? Qual a utilidade dela e assim por diante, né? Isso. Também quais os estados físicos, né? Hoje vamos estudar sobre água poluída, né? Ou seja, poluição da água. Vamos estudar sobre doenças que podemos contrair através da água e a purificação da água, certo? É tudo um assunto só, porém esses subtópicos. Então, veja só. Como acontece a poluição da água? Alguém sabe? Acredito que sim, porque essa minha turminha, ó, é nota 10, não é isso? Então, a poluição da água acontece através de quê? As sujeiras, né, que os seres humanos jogam no meio ambiente, né, e quando ocorrem as chuvas, leva tudo para onde? Para o rio, né, para os mares, lagos e assim por diante. Não é isso? Quais são os tipos de sujeira? Lixo, né? O lixo doméstico, às vezes, ou até hospitalar mesmo. Tem alguns lugares que o lixo hospitalar termina poluindo os reservatórios de água. Além disso também, né? Quais são os outros tipos de poluição? Os agrotóxicos. Quem sabe o que é agrotóxico? Eu sei que vocês sabem, nós já comentamos sobre isso. Então, é aquele, vamos dizer assim, veneninho, né? Substância química que coloca para matar as pragas nas plantações. Então, quando chove, aquilo ali vai para o solo e do solo para os reservatórios de água, não é isso? Então, a água se torna o quê? Poluída, ok? Então, quando a água está poluída e a gente termina utilizando, às vezes, sem querer, muitas vezes, ou às vezes sem ter tanta atenção, quando a gente passa por dentro dessa água, né? Ou quando está chovendo, vamos brincar na chuva e termina pisando nessas sujeiras e adquirimos o quê? Doenças. Ou seja, através dos micro-organismos, não é isso? Podemos citar algumas doenças. Quais são? Lembrem aí.
A dengue, né, é uma dessas doenças, a cólera, a hepatite, a exostomose e a leptospirose. Só essas, tia? Não, tem muito mais, mas o nosso assunto abrange apenas essas, ok? Vamos falar primeiro sobre a leptospirose, certo? Então, a leptospirose é causada por uma bactéria, lembre, tem doenças que é causada por germes, outras por vírus, como é o caso do coronavírus, né? E outras por bactérias. Então, bactérias, vírus e germes, não é isso? Então, a leptospirose é causada por uma bactéria, ok? Bactéria. Essa bactéria, a gente encontra ela em águas contaminadas com urina de animais. Mais precisamente, o rato de esgoto, certo? Por isso que tia disse anteriormente que o quê? Quando a gente, muitas vezes tá chovendo, a criançada gosta de brincar, né? Na chuva, às vezes pisa em água de esgoto, né? Ou às vezes até quando tá chovendo mesmo e a gente sai na rua, é obrigado às vezes tá pisando nesse tipo de água. Então, é aí onde adquire esse tipo de doença. Tem que ter muito cuidado, né? Ao passar em água contaminada, porque você pode adquirir diversos tipos de doenças. Estamos citando a leptospirose, não é isso? Só lembrando, a leptospirose é causada por uma bactéria, né? Com água contaminada por urina de animais, mais precisamente o rato de esgoto, ok? Agora, vamos falar da hepatite. Alguém já teve hepatite aí na turminha? Tia Valéria teve quando era criança, teve a hepatite, né? Então, a hepatite também é uma doença muito contaminada, muito contagiosa, certo? Ela é uma inflamação que afeta o fígado. Então, vários tipos de doença, né? Cada uma delas afeta determinados órgãos. Então, a hepatite afeta o nosso fígado, certo? Como assim? Ele deixa o fígado com uma inflamação. E é causada por um vírus, não é bactéria como a leptospirose, é um vírus, certo? Então, um vírus que atinge o nosso fígado, o fígado da gente fica o quê? Inflamado, certo? Quais são os sintomas? Os sintomas é bem parecido com o de gripe, pode ser confundido às vezes, porque tem febre, perda de apetite e fadiga, né? Aquela canseira que a gente sente com a moleza no corpo e assim por diante. Mas ela tem outros sintomas também que dá para diferenciar, certo? Que é o que? O fígado, como está afetado, né? A urina fica meio escura, tá? Não fica a cor normal da urina. Então, ela fica mais escurecida e também as fezes ficam pálidas, aquelas fezes mais parecidas com a parte mais branca, né? Não na tonalidade normal, certo? Então, essa doença, após a gente se curar dela, o organismo fica imune. A gente não adquire hepatite 2, 3 vezes, não, certo? Por quê? É um vírus e após a gente se curar da hepatite, não vai ter mais, ok? Agora tem um detalhe. Pessoas que têm hepatite, que teve hepatite, né? Não pode fazer doação de sangue, certo? Não pode. Por quê? Fica esse comprometimentozinho no fígado da gente, né? Então, a gente não pode doar sangue, certo? Inclusive, tia Valéria até foi fazer uma doação de sangue outro dia, e quando eles fazem a entrevista, que souberam que tia Valéria teve a hepatite quando criança, não pude fazer a doação, né? Tive a boa vontade de ir, mas não pude doar, certo? Porque também tem um certo tempo, eu tive em torno dos 10 anos de idade, então não podia fazer essa doação, certo? Agora, vamos falar sobre a exostomose. A exostomose é chamada barriga d'água, certo? Ela é causada por um verme. Olha, os 3 tipos aí que você falou. Qual é? A leptospirose por bactéria, a hepatite por vírus e a exostomose por um verme, certo? Que ele é em formato de larva, ok? Geralmente, essa larva sai de onde? De um caramujo e penetra na nossa pele. Por isso que não pode estar tomando banho em reservatórios de água que estejam poluídos, né? Por quê? Você pode adquirir a exostomose, né? Essa larva que está no caramujo passa para a sua pele, lhe afeta, certo? E você vai ficar com essa doença. Quais são os sintomas dessa doença? A hemorragia intestinal, né? E também lesões no fígado e no pâncreas, ok?
Agora, vamos falar um pouquinho sobre a dengue. Ia dar continuidade agorinha, tá? Pronto, quarto ano, continuando. Então, veja só. Como a tia falou, né? Vamos falar sobre a dengue. Vocês conhecem, né? Sabe que ele é a gente adquire a dengue através do mosquito Aedes aegypti, né? E ele não transmite apenas a dengue. Quais são os outros tipos de doença que ele pode transmitir? A febre amarela, né? A febre chikungunya e o Zika vírus, né? Isso, então, são os tipos de doença que o mosquito Aedes aegypti pode transmitir pra gente. E onde é que eles depositam suas larvas? Em água parada, né? Em recipientes com água parada, seja pneus velhos, garrafas, né? Vasos de plantas e assim por diante, ok? Lembrando, além dele transmitir essas doenças, né? Mais ou menos no ano de 2015, 2016, foi bastante repercutida a questão da microcefalia, né? Que eram crianças que estavam nascendo com esse problema devido ao Zika vírus, né? Isso. Quais são os cuidados que podemos ter para não adquirir essa doença? Podemos, né, cuidar do nosso quintal, não deixando recipientes com água, né, água parada, não deixando pneus, né, isso, com água parada também, garrafas com a parte de cima e se emborcada, né, colocar terra, ou seja, para ajudar, né, as plantinhas e também não ficar com água parada, né, isso. E entre outros cuidados, né? Utilizando também as pessoas que passam da vigilância sanitária, a gente deixar sempre colocar aquele remedinho, né? Que ajuda a combater o mosquito e assim por diante, ok? Agora vamos falar também da cólera, que é outro tipo de doença que adquirimos através da água, né? Água poluída. A cólera é causada por uma bactéria. Então, veja só, falamos sobre a leptospirose, né? Que era sobre o quê? Quem lembra? Bactéria ou verme? Bactéria, né? Isso. Falamos sobre a exostomose, que era pelo verme, a hepatite, que era pelo vírus, a dengue pelo mosquito e a cólera também por uma bactéria, certo? Quais são os sintomas da cólera? Bastante vômito, diarreia, ou seja, uma desidratação intensa, é isso? A gente adquire a cólera utilizando a água poluída, ou seja, para ingerir, e também objetos mal lavados, né, ou mal cozidos, como por exemplo os vegetais ou carnes, assim por diante, certo? Agora vamos falar sobre a purificação da água. Por exemplo, a água que chega nas nossas torneiras, ou seja, na nossa casa, ela vem já tratada, né, passa pela uma estação de tratamento. Tia não vai colocar tudo aqui no vídeo, e sim imagens posterior ao vídeo, certo? Para ficar mais fácil de vocês entenderem, certo? Mas a purificação da água acontece com a cloração, né? Que é quando coloca o cloro, a alcalinização, a coagulação, a floculação, decantação, filtração, alcalinização, desinfecção e a fluoretação, certo? Tia vai explicar bem direitinho nas imagens, ok? Lembrando, a desinfecção da água ajudou bastante, porque antigamente, quando não fazia isso, tinha muita mortalidade infantil. Já hoje em dia não tem. Por quê? Porque trata a água e não contamina as crianças, certo? Após o vídeo, vocês irão resolver o exercício na página 55 e 56. Boa aula, prestem atenção nas imagens, tá? Que eu vou colocar agorinha, tá certo? Beijo, boa aula!